faz um jogo ser realmente único? História boa, gráficos bonitos, personagens marcantes? Sim, de fato, tudo isso está correto. Mas no fim das contas, o que realmente diferencia um videogame de qualquer outra mídia é a sua gameplay. E não me entenda mal, outros quesitos são importantes também. Tudo isso é importante de algum modo, às vezes até mais do que a gameplay. Mas é ela que difere um jogo de qualquer outra forma de mídia. E quando os jogos conseguem usar essa característica única deles em prol da narrativa, isso vira uma obra de arte. E se tem um jogo que faz isso de maneira fenomenal, é Celeste. Em novembro de 2024, comecei a jogar Celeste, por recomendação de amigos meus, e só fui terminar o jogo em 11 de janeiro deste ano, completando a campanha principal com 5.015 mortes, 72 morangos e mais de 17 horas de gameplay. Quase 2 meses depois de iniciar o jogo, finalmente escalei toda a montanha Celeste e cheguei ao topo. E tô aqui para falar bem do jogo basicamente. Se você não conhece Celeste, o que eu duvido pois esse jogo é famoso pra caramba, ele é um jogo indie lançado em 2018. Nele controlamos Madeline, essa personagem aqui. Ela quer subir o topo da montanha Celeste, com um objetivo que nem ela mesma conhece. Ela simplesmente quer subir a montanha, como se fosse algo que ela tivesse que fazer. Basicamente, essa é a sinopse. Uma sinopse simples e bem objetiva. Celeste é um platformer de precisão, ou seja, movimentos rápidos e precisos para conseguir passar pelas fases. Usando as técnicas de movimentação, que são andar, pular, dar dash em todas as direções, dá para se agarrar na parede por um tempo limite antes de se cansar e... basicamente é isso. Esses são todos os movimentos que dá para fazer o jogo inteiro. Celeste não tem uma curva de habilidade. Tirando um pequeno upgrade que a gente ganha no final do jogo, a gameplay inteira será com esses movimentos. Mas o que muda é a composição das salas. Em Celeste, cada fase nova tem uma nova estrutura feita para desafiar o jogador. Quando estamos acostumados com a forma normal do jogo, um novo elemento é introduzido, ou uma nova forma de usar esses elementos já conhecidos, para nos desafiar. E essas pequenas opções de movimentos podem ser usadas de diversas formas, então quando se domina elas, se ganha um leque de opções diferentes para passar de cada fase. E nesse processo, você morre muito. Morre tanto que o jogo tem um contador de mortes para no final você ver o quanto você é ruim. Só que mesmo assim, o jogo não tem uma jogabilidade punitiva, pois sempre volta no ponto exato que morreu, no início de cada sala, que pode ser pequena, ocupando apenas o espaço da tela, ou maiores e com menos checkpoints. E essa facilidade é muito importante para o que eu vou falar já já. Bem, logo que comecei a jogar, tive uma dificuldade extrema, pois joguei no teclado, e por um triz não finalizei minha jogatina ali mesmo, pois era quase impossível jogar daquela forma, mas felizmente consegui conectar um controle de PS3 no meu PC, e melhorou em 10 vezes a jogabilidade, pois Celeste tem um nível de dificuldade bem alto até, e no controle consegui executar com muito mais precisão os movimentos. Então eu já senti mais confiança em jogar e pude seguir com a gameplay. Logo na introdução do jogo, aprendemos as mecânicas básicas do jogo: pular, agarrar e andar. E conhecemos essa velha aqui. Eu sei que à primeira vista não parece, mas ela é muito importante, apesar de rir da nossa cara no início. E logo depois, ao passarmos por uma ponte, aprendemos um novo movimento. Obrigado, pássaro. Durante o jogo, a cada novo mapa, o jogo se reinventa usando as mecânicas simples de movimentação, sempre de maneira criativa. Cada fase te joga em um mapa totalmente novo, com mecânicas diferentes e desafios cada vez maiores. O primeiro mapa funciona como um tutorial do jogo, e aprendemos a usar os elevadores, que nos impulsionam. Não tem segredo nessa fase. É também nesse primeiro mapa que conhecemos um dos personagens secundários que irá nos acompanhar em algumas fases do jogo, o Theo. Depois de uma apresentação bem ríspida entre eles ficam amigos. No segundo mapa, após passar pela cidade abandonada, Madeline resolve tirar uma soneca, começa a sonhar. E nesse sonho nós descobrimos os Dream Blocks, que são uma das coisas mais divertidas do jogo inteiro.
É muito legal entrar e sair deles. Nessa fase somos apresentados pela primeira vez a Badeline, mas já falo dela. No terceiro mapa, que é o meu pesadelo até hoje, chama-se Resort Celestial, vulgo a fase mais difícil do jogo, e confesso que nem entendo como essa fase ficou tão difícil. Aqui as mecânicas novas são essas sujeiras, seja lá o que for isso, que ficam se mexendo rápido para caramba e te matam toda hora. E essas minhoquinhas do capeta que não te deixam nem sequer pousar no chão direito. Que raiva que eu tenho dessa fase. Bem, aqui também somos apresentados ao Sr. Oshiro, esse fantasma meio esquizofrênico, que é o último personagem apresentado nesse jogo. Como podem ver, o jogo conta com pouquíssimos personagens, que são essa senhora que conhecemos no início do jogo, o Theo, o Sr. Oshiro, a Badeline e, é claro, a Madeline. Depois de passar pelo mapa infernal do hotel, temos uma das melhores fases do jogo, que é essa dos ventos, onde as novas mecânicas de gameplay são vastas. Temos essa esfera que nos lança para a direção que apontamos e recuperamos nosso dash, os ventos que atrapalham nossa movimentação e esses blocos de movimento que se movem assim que tocamos neles, e alguns podemos mudar a direção que eles se movem. E temos essa bola de neve aqui, que serve mais como um obstáculo mesmo, e que na real é só insuportável. Na fase seguinte, a composição muda um pouco, pois agora é um labirinto com vários caminhos e passagens diferentes. E aqui temos outro elevador, mas se ativa com seu dash, o que é uma mecânica bem interessante. E outras daquelas esferas, mas essa te leva infinitamente na direção que tu apontar. E na penúltima fase, onde caímos a montanha, temos outra mecânica que também adorei, que é essa peninha aqui, que tocando nela, a Madeline pode se mover livremente até o tempo acabar. E outro desses blocos de movimento, mas dessa vez ele se move na direção que batemos com o dash, esmagando tudo no caminho. Eu comecei a jogar o jogo sem saber de muita coisa da história, só uns detalhes aqui e ali, nem a gameplay eu sabia muito, só tinha visto poucas imagens e gifs, então foi quase tudo surpresa pra mim. E devo dizer que o jogo me marcou muito, entrou pros meus favoritos e junto de Little Nightmares foi o único jogo que me deixou fixado mesmo após terminar. Mas ressalto que não joguei muitos jogos até o momento. Então, até o presente momento, esses dois são os meus jogos favoritos. Mas eles provavelmente ficarão no meu top por bastante tempo. A história de Celeste. A história é sobre a Madeline, que enfrenta problemas de depressão e ansiedade e uma profunda falta de autoconfiança. Esses sentimentos se manifestam em diálogos e ações ao longo do jogo, revelando que ela frequentemente não cumpre as promessas que faz a si mesma. Madeline decide enfrentar um desafio aparentemente impossível, escalar a Montanha Celeste. Para ela, essa é uma jornada não apenas sobre alcançar o topo, mas sobre provar a si mesma que é capaz de cumprir algo que ela se propôs a fazer. No entanto, a Montanha Celeste não é um lugar comum. Ela possui um poder peculiar, trazer à tona os aspectos mais ocultos e conflitantes de quem tenta escalá-la. Na segunda fase do jogo, onde Madeline adormece, ela desce uma ruína, acha um espelho e nele vê seu reflexo. Mas não é a Madeline que conhecemos. Nisso, o espelho se quebra e conhecemos a Badeline, uma parte da Madeline. A Badeline é uma parte mais pessimista da Madeline, que ganha forças graças à montanha. Ela é uma clara representação e alegoria à voz interna que todos nós já ouvimos em algum momento. Aquela que nos desmotiva, nos faz duvidar de nossas capacidades e tenta nos impedir de seguir em frente, com questionamentos e até com autossabotagens. Afinal, a Badeline é parte da Madeline, então todas as suas ações contrárias são contra ela mesma. No início, Badeline tenta persuadir Madeline a desistir da sua jornada. Depois ela recorre à força, tentando parar ela. Depois tenta sabotar a escalada, travando o teleférico. O ponto mais crítico acontece quando Badeline parece triunfar, derrubando Madeline do fundo de um abismo, aparentemente destruindo qualquer chance de sucesso. Apesar desse momento de derrota, no final, mesmo Madeline tentando se livrar dessa parte dela e a odiando, ela entende que não pode se livrar dela, pois a Badeline também faz parte de si. Depois de uma cena de perseguição épica e difícil, as duas conseguem fazer as pazes.
Essa reconciliação simboliza um momento de autocompreensão e a Madeline ajuda a Madeline a escalar a montanha. Com razão, né? Já que foi ela que quase arruinou tudo. Acho que aqui a mensagem ficou clara, certo? A jornada de Madeline é uma metáfora sobre persistir mesmo quando tudo parece estar contra você, até você mesmo. Ou uma parte de você pode atuar contra e querer desistir e sabotar sua jornada. Escalar a montanha é mais do que uma meta física, é uma representação do esforço emocional e mental necessário para superar nossos próprios obstáculos internos. E essa lição não é transmitida apenas pela história, mas pela forma como o jogo é construído e sua gameplay. Durante a gameplay, muitos trechos são tão desafiadores que podem frustrar muitos jogadores. Alguns nem sequer conseguem zerar o jogo e desistem. A trajetória até finalizar o jogo é difícil, forçando o jogador a persistir até conseguir, pois ele é recompensado pelo esforço no final. Isso dialoga diretamente com a mensagem do jogo. Isso é exatamente o que o jogo quer passar, pois aqueles que se frustram por não passar e desistem do jogo estão basicamente deixando a parte negativa deles ter razão, a parte que faz com que eles não tenham vontade de continuar, e que acham que não são capazes de zerar, e que perdem a vontade de continuar. Tá. Pode ser que tenha gente que simplesmente não curta a plataforma de precisão e não tenha gostado do jogo mesmo. Ninguém é perfeito. Eu também não curto jogos assim. Odeio jogos com dificuldade elevada desnecessariamente. E não sou fã de precisão em plataforma. Mas ainda assim amei a jogabilidade de Celeste. É um estilo de jogo muito confortável e gostoso de jogar. Apesar das fases que me dá vontade de socar o PC. Pois superar essas fases valia muito a pena. Porém eu tenho que confessar. Eu também quase desisti de jogar Celeste. Eu posso dizer que foi diretamente impactado por Celeste, pois dialoga muito comigo e com a fase que eu estava passando naquela época. Eu estava com muitos problemas pessoais, ainda estou, mas naquele ponto, enquanto eu jogava, não tinha mais força de vontade nem motivação para terminar o que começava. Então, acabei desistindo de muitas coisas que vinha fazendo. Começava a inventar desculpas antes de fazer qualquer coisa que fosse desafiadora. Eu estava me auto-sabotando. E enquanto jogava Celeste, mais especificamente na fase do resort do Sr. Shiro, eu estava morrendo tanto, estava com tanta dificuldade que eu quebrei. Achei que não seria capaz de jogar e quase desisti de zerar o jogo. Bem, não digo que melhorei totalmente, mas com um pouco de ajuda profissional consegui melhorar um pouco o suficiente para dar mais uma chance e tentar zerar Celeste novamente. O que eu quero contando essa história é que zerar Celeste foi uma das primeiras vezes que senti a sensação de ser recompensado por esforço e por mérito de algo. Mesmo depois de passar da fase do resort, teve momentos nas fases finais que fiquei muito frustrado com a dificuldade, mas ao mesmo tempo senti um êxtase cada vez que finalizava um capítulo difícil. A queda no final do capítulo 5 pode representar isso que passei, pois pareceu tudo perdido naquele momento. E depois de receber esse upgrade, simbolizando que Madeline aceitou Madeline como parte de si, elas ganham poderes suficientes para conseguir reescalar toda a montanha novamente, chegando ao último capítulo do jogo. E que capítulo! Foi tanto o mais difícil da fase, foi o que eu mais morri, mas mesmo assim foi o melhor. Aqui é basicamente um recap de tudo que passamos durante o jogo, subindo novamente a montanha. É sério, essa subida, vendo agora depois que passei, pois enquanto jogava estava concentrado demais jogando, vejo o quanto ela é incrível. E como disse, é a fase mais difícil do jogo. Quanto mais chegamos perto do topo, mais desafiador fica. Mas chegamos longe demais para desistir. Passamos por todas as fases que parecem quase impossíveis, escalamos os metros finais e finalmente... A sensação de chegar ao topo e ver que todo o esforço valeu a pena, só quem jogou sabe. Sério, quando eu cheguei eu tava com o coração a mil de tanta tensão, mas a sensação que tive ao finalizar o jogo foi uma das melhores coisas que já senti com qualquer mídia. Essa sensação de esforço recompensado de que todo aquele sofrimento para passar das fases valeu a pena. Porque ao ver aquela cena final, com as duas descendo a montanha juntas, com os créditos do jogo, revisitando as fases do jogo, se divertindo na descida e tocando essa música... Confesso, eu chorei um pouco. Valeu toda a pena insistir. Celeste competiu em 2018 pelo GOT, junto de Assassin's Creed Odyssey, God of War 2018, Marvel Spider-Man, Monster Hunter World e Red Dead Redemption 2. Obviamente todos conhecem o resultado, e eu não vou nem dizer que Celeste é melhor ou pior que os outros indicados, até porque eu não joguei nenhum dos outros. Mas acho que só estar ali no meio e ganhar o melhor jogo indie já é um reconhecimento enorme para ele e para toda a equipe que conseguiu entregar uma verdadeira obra de arte. Celeste não é tão grandioso quanto os outros, não tem um mundo aberto gigante, gráficos realistas
ou uma franquia gigante renomada por trás. É um jogo indie de plataforma, mas que conseguiu ser tão bom que foi indicado junto desses outros grandes nomes. Acredito que Celeste só pode ser realmente aproveitado por quem conseguiu sentir o que o jogo quer passar fora dos diálogos. E nem me refiro a ter uma experiência como eu tive, mas conseguir entender o que o jogo e sua dificuldade excessiva têm a dizer, você se apaixona pelo jogo. Ou não, né? Não há regra aqui. Mas vendo como esse jogo é amado pela comunidade, não dá pra dizer que ele não tocou muita gente. Eu posso dizer que quase não terminei o jogo, e se tivesse parado no meio, teria terminado com uma péssima impressão, pois eu devo ser provavelmente o pior jogador de Celeste que existe. Eu tive mais de 5.000 mortes no jogo, só para terminar a campanha básica, sem fazer o lado B e C, e sem pegar todos os morangos. Normalmente pessoas normais, que não são desprovidas de habilidade, terminam com 1.000 a 2.000 mortes, para ter uma noção. Adoro como Celeste te faz evoluir aos poucos e te explica como o jogo funciona de maneira natural, como quando Madeline entra nesse espelho aqui na fase 5, e nós controlamos esse monstro aqui. Você aprende sua movimentação e o que ele pode ou não pode fazer. Então quando você volta a controlar a Madeline, você já sabe como ele se move e o que precisa fazer para não morrer para ele. Todo o level design do jogo é projetado para te fazer entender tudo e progredir sem precisar de tutorial. E a progressão da dificuldade é feita muito bem também. No fim do jogo você melhora tanto que ao voltar nas fases anteriores, após jogar percebe quão fácil era. Com algumas exceções. Se olhar no YouTube vai encontrar várias reviews e opiniões sobre Celeste. Esse é só mais um. Mas mesmo assim eu quis dizer isso pois Celeste me marcou muito e vai estar entre meus jogos favoritos por um bom tempo. Bem, essa foi a análise do jogo Celeste. Se gostou do vídeo, se inscreva e deixe o like para o YouTube recomendar para mais pessoas. Obrigado por ver até aqui e até a próxima.